Olá, queridos! Um dia mais que especial e abençoado para todos vocês. Estamos na nossa 9ª aula. Nesta aula, nós teremos o seguinte título: Desencantamento e encantamento religioso, uma releitura da sociologia weberiana sobre o protestantismo. Esse título ele tem uma influência da obra de Max Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa obra, assim como o Capital, de Karl Marx, é um best-seller. Vale a pena todo estudante de teologia ter acesso a esse texto e poder inseri-lo até em suas aulas, em suas discussões. O mesmo salienta que, com o avanço tecnológico, a Europa ela se tornaria menos teísta. Ou seja, com o avanço industrial, com o avanço tecnológico, Deus não seria necessário. Bem naquele aspecto de se um filho está na balada no sábado à noite e deu meia-noite e ele não chegou ainda, os pais que não tinham a tecnologia e eram cristãos iam orar. Hoje eles simplesmente ligam e mandam o garoto retornar para o lar, senão o pai vai buscar ele lá na balada. Esse aspecto ele é bem interessante porque nós temos um avanço tecnológico e, sem dizer, o avanço científico, que já foi tema da nossa aula. Com o avanço científico, nós temos várias outras interpretações. Com o avanço científico, proporcionou-se uma hermenêutica que não era historicista e nem fundamentalista. E algumas igrejas sobrevivem bem com essa hermenêutica. Uma hermenêutica onde o texto bíblico ele é um conjunto de tradições, quando se refere ao Antigo Testamento, tradições judaicas. E quando se refere ao Novo Testamento, tradições judaicas neotestamentárias e cristianismo de origem. Então seria um ajuntamento de tradições e narrativas. E por trás dessas tradições existe um objetivo, geralmente apresentar a origem dos fatos, a origem de alguns acontecimentos. Essa interpretação era descartada antes do cientificismo. Duvidar da veracidade histórica do texto bíblico era um sinônimo de ateísmo. Mas com o passar dos anos e com os achados arqueológicos, esse foi justamente o argumento dos ateus, século XIX. Nós fomos enganados. A Bíblia não é real, a Bíblia é um conto de fadas. E o ateísmo se fortaleceu com tudo isso. Mas a nova hermenêutica que surge, ela bate de frente a essa ideologia.
pois ela vai sugerir que a hermenêutica anterior, que tinha uma inclinação literalista ao texto bíblico e entender que todas aquelas passagens se referiam a uma história e não a uma produção de literatura traditiva, então esses teólogos, com essa nova proposta hermenêutica, fazem com que a teologia novamente se levantasse e obtivesse o seu espaço. Tudo isso é muito interessante, meus queridos, muito interessante. E o Weber, ele salienta isso na sua obra. Ele apresenta justamente isso na sua obra. Esse cientificismo, esse avanço tecnológico, as novas descobertas arqueológicas, as novas linhas antropológicas que já estavam a partir de um pensamento evolucionista, tudo estava novo. E qual era a do protestantismo? Pois você tinha um sociólogo mais moralista chamado Émile Durkheim, que entendia que a religião ela é necessária e ela é uma forma de conduzir o equilíbrio da sociedade, aonde Deus escolheu alguns burgueses para dominar sobre os plebeus, proletários. Em detrimento ao ao Karl Marx, que tinha uma ideia diferente. Não é que Deus escolheu ricos para dominar sobre os pobres e manter o equilíbrio social. É que os pobres têm dificuldade de destravar e desbravar porque lhe faltam condições. E aí eles ficam presos num círculo vicioso de vender horas e horas e horas de trabalho, enquanto essas horas e horas e horas de trabalho lhe geram uma rentabilidade muito pequena, em detrimento aos burgueses que lucram de forma avassaladora sobre as horas que eles pagam do trabalho do proletariado. Então Deus não escolheu ninguém para ser proletariado. É importante que o proletariado tenha a oportunidade de se tornar patrão. Claro que a burguesia europeia, alemã, não vai dar vazão a isso. Esse cara é um louco liberal. E ele é tão liberal que ele entende que a religião é o ópio da sociedade. Ele critica o protestantismo, porque de certa maneira, segundo o pensamento de Karl Marx, o protestantismo condiciona as pessoas a permanecerem pobres, com a desculpa de que Deus as escolheu para ser pobres, em detrimento aos ricos, que são escolhidos desde o ventre para ser ricos. O Max Weber ele entra como uma contraproposta. Ele não é nem durkheimiano, ele não é nem marxista. Ele tem uma proposta que critica o protestantismo, sim. Ele tem uma obra também chamada sobre o suicídio. E o objeto da sua pesquisa é entender
por que existia um índice tão alto de pessoas que se suicidavam? Deus não existe, Deus não é real, por que existe o suicídio? Se Deus existe, se Deus é real, por que pastores se suicidam? Será que o desespero de sempre ouvir e nunca ser ouvido? Será que o problema de às vezes se sentir sozinho? Será que alguns pastores se cobram demais porque trazem sermões extremamente moralistas e em alguns momentos direcionam o povo a um estilo de vida que nem eles conseguem abraçar? Será que são os problemas financeiros? Tem pastores que eles lutam para ter uma vida integral ministerial. No entanto, eles fazem parte de sistemas eclesiásticos que todo o valor que sobra, após tudo ser pago, é direcionado para a sede, e a sede lhe manda uma premenda de R$100, de 150, R$200. E ele sofre porque às vezes ele quer ser pastor, mas ele não tem tempo de ser pastor porque ele tem que dividir o pastorado com a operação da máquina na empresa, com fazer pão na padaria, com fazer Uber e tantas atividades que muitos pastores espalhados no Brasil inteiro desenvolvem pelo fato de não serem integrais. Será que isso lhe traz uma ansiedade quando ele sabe que tem pessoas que precisam ser visitadas e ele não tem tempo de visitar? Ou quando num culto semanal as pessoas querem a atenção dele, mas ele precisa dispensar os seus membros porque ele tem que acordar 4 da manhã no outro dia, o que leva um pastor a se suicidar? O que leva um membro de uma igreja a se suicidar? Ele não é ouvinte da palavra, não participa dos cultos de domingo, não participa da escola dominical. O que leva um cristão a se suicidar? Será que é o desespero? Será que é o relacionamento desgastado que ele não consegue enxergar a possibilidade de Jesus transformar o seu casamento como ele transformou água em vinho? Num casamento. Max Weber, ele aprofundou as pesquisas sobre o suicídio. E é um tema, queridos, que o cristianismo compartilha pouco. Mas não é um tema tão distante. É comum entre um pastor que tem uma vida de gabinete pastoral, aconselhando seus membros e ouvindo seus problemas, ouvir que às vezes aquele adolescente tentou tirar a sua vida, ouvir que às vezes aquele homem ele explodiu, chutou o pau da barraca e tentou tirar a sua vida. E se ouve frequentemente que pastores tiram a sua vida. O suicídio, infelizmente, é algo real, é algo alcançável, ou podemos dizer, perto de nós. Perto de nós. Então, o Weber, ele tinha essa criticidade a um protestantismo que estava no meio de uma sociedade que estava agora mais valorizando a ciência, o saber,
que estava mais valorizando o consumismo, o obter, e estavam muito mais preocupados em obter para construir os seus palácios e obter assim a sua segurança, a sua estabilidade, a sua liberdade financeira, em detrimento à ideia de vamos ter uma vida simples para ir para o céu, para morar no reino dos céus. Então, queridos, é muito interessante o pensamento de Weber nesse aspecto. Mas eu quero abrir dentro da ideia do desencantamento do mundo, da sociologia weberiana, uma contraproposta. Porque mesmo com o avanço tecnológico e industrial e com a modernidade, utilizando a terminologia de Weber, as pessoas continuam encantadas. As igrejas continuam cheias. As pessoas ainda buscam respostas no místico. As pessoas com o avanço tecnológico ainda colocam um copo com água em cima do televisor e após a oração ainda tomam aquela água crendo numa cura do seu corpo ou da sua alma. As pessoas ainda compram a vassoura ungida, acreditando que ao varrer a sua casa elas estarão varrendo todo o mal. As pessoas ainda se reúnem aos domingos, às vezes aos sábados ou cultos semanais, para celebrar um Deus que eles não contemplam com os olhos. Nessa perspectiva, ele não é concreto, ele é abstrato. Então, o que ocorreu que as pessoas ainda continuam encantadas? Será que Weber, ele se equivocou na sua proposta sociológica, em seu best-seller, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? Ou será que mesmo com toda a tecnologia, com todas as indústrias, com tudo que está ocorrendo na modernidade, tempos de Alexia, as pessoas têm sede de Deus e essa sede não pode ser saciada com coisas superficiais, mas somente com Deus. Então existem dissertações de mestrado e teses de doutorado que giram em torno da ideia do desencantamento do mundo. A PUC São Paulo trabalha bem esse aspecto nos cursos de mestrado e doutorado em Ciências da Religião. A Universidade Metodista de São Paulo também trabalha bem esse aspecto com seus alunos. E alguns alunos no curso de mestrado e doutorado em Ciências da Religião. E alguns alunos da Este de São Leopoldo também, no curso de mestrado e doutorado em Teologia. Então, embasado em Weber, se trabalha e se levanta uma pesquisa a nível de dissertação ou se constrói uma nova proposta a nível de tese. Mas parece que o posicionamento de Weber não estava totalmente correto. Porque se as pessoas continuam encantadas, se as pessoas continuam exercendo a sua religiosidade em tempos de modernidade, Weber não estava totalmente certo. Na sua opinião, interagindo aí com o seu monitor, você acha que Weber estava totalmente certo? Estaremos disponibilizando em PDF essa obra para vocês que não a possuem, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mesmo em tempos de modernidade,
modernidade. Nós temos o público cristão, nós temos o público espírita, kardecista, espírita, afro, ou seja, os terreiros ainda estão cheios. As pessoas ainda fazem oferendas a Exu e a Iemanjá. As pessoas ainda vão ao culto à noite e levam as suas premendas no dia da ceia do Senhor. Ainda as pessoas frequentam o templo budista. Ainda as pessoas frequentam as sinagogas no Shabat. Ainda as pessoas frequentam a mesquita. Alá, Javé, Cristo ainda são adorados como divindades. E o cristianismo ainda é muito interessante, porque entende-se que Cristo, estando num lugar metafísico, ele se faz presente. E no conceito cristão trinitariano, aonde entende-se que o Espírito Santo, ele é aquele que está presente no mundo físico, na interpretação de que Jesus iria, mas enviaria o Consolador. Então o Espírito Santo presente com os homens no mundo físico e derramando da sua virtude na proporção que Deus é buscado, que Ele é buscado. Ou seja, a intensidade da busca do cristão proporciona a virtude do Espírito sobre a sua vida. Com isso, nós também temos fiéis que eles mantêm uma atividade cultica de segunda a segunda. Professor, mas tem igreja que abre de segunda a segunda? Tem. No meio pentecostal, a igreja Deus é Amor, ela abre de segunda a segunda. E tem pessoas de segunda a segunda frequentando as atividades culticas. A Universal, que já é neopentecostal, ela abre de segunda a segunda também, com reuniões diferentes. Segunda-feira é a reunião dos empresários, terça-feira a reunião do amor, quarta-feira a busca do impossível, e nem sempre o mesmo perfil consegue estar em todos os cultos, mas a igreja está aberta de segunda a segunda e tem público para frequentar de segunda a segunda. Nesse aspecto, queridos, observa-se que as pessoas continuam inclinadas à religião, inclinadas ao exercício de fé. Ou, no pensamento weberiano, as pessoas continuam encantadas. Mas será que Weber ele não erra também na nomenclatura, na terminologia? Porque pessoas encantadas, elas estão enfeitiçadas. Nós temos na mitologia nórdica Siegfried. Siegfried, na mitologia nórdica, ele matou um dragão e o seu corpo foi banhado com o sangue do dragão. Salvo uma parte das costas que caiu uma folha e infelizmente não banhou. E aí as suas costas não foram banhadas com esse sangue.
Então o homem veio com a sua lança, com a sua adaga, mira na parte que ele percebe que o sangue do dragão não cobriu, e lança. E assim Siegfried foi morto. Mas ele lembra da sua amada e o encanto sai. Então parece que pessoas encantadas, elas não têm poder sobre as suas faculdades mentais. Elas não têm poder sobre si. Parece que pessoas encantadas, elas não conseguem dominar as suas próprias emoções. Parece que o encantamento as domina, o encantamento as amarra. Então será que esse termo de Weber, de falar que os protestantes se desencantariam, seriam libertados do feitiço do cristianismo e deixariam as igrejas e teriam uma vida desprovida de fé? Talvez a terminologia do Weber não se encaixe. Porque talvez pessoas nunca tiveram encantadas. Numa soteriologia calvinista, essas pessoas seriam eleitas para crer. Numa soteriologia arminiana, essas pessoas escolheram crer. O fato é que não parece que os cristãos eles estão encantados. Até porque alguém encantado como Siegfried não conseguia se libertar do encanto. E os cristãos eles conseguem decidir sobre ir ao culto ou não ir ao culto. Os cristãos eles conseguem decidir entre faço parte daquela instituição A ou daquela instituição B. E eles também conseguem decidir se eles querem permanecer com Cristo ou se eles querem simplesmente abjurar, negar a fé. O arminiano vai dizer que essa escolha é totalmente do homem. Ele escolhe negar suas paixões e o mundo e se aproximar de Deus, ou se distanciar de Deus. O calvinista discorda, dizendo: não, o ser humano não escolhe nada. Se ele se desviar do caminho, ele retornará porque Deus o elegeu. E a vontade de Deus é soberana e a graça dele é irresistível. Então, nesse aspecto, não há encantamento. Ou se há, parece que as pessoas não desencantam, porque ainda há uma sede de Deus. Nas periferias, ainda há pessoas que buscam em Deus uma libertação dos seus problemas, dos seus traumas e das suas crises. Então seria possível trabalhar
o encantamento do mundo no protestantismo, ou uma análise crítica ao conceito de desencantamento weberiano a partir da atividade cristã na modernidade. Muitos temas poderiam se levantar. Mas espero que vocês possam aprofundar essa questão e apresentar novas linhas e novas propostas. Queridos, vamos ficando por aqui em mais uma aula. Que Deus abençoe a vida de vocês. Shalom e até a próxima aula.